É uma gratidão ter aí vocês conosco, em especial, né, esses que têm estado com frequência e também aqueles que nem sempre mais estão aí hoje, como Edson, né, Raimundo, né, com a grata satisfação. Irmão João Wesley, justificando a ausência, não pôde estar, infelizmente, estava preparando, né, já estava preparando para vir. Não que ele estava preparando hoje, né? Durante a semana, estava pronto para vir, mas aí a gripe o pegou, né? A gripe o pegou. E toda a família, né? Que Deus abençoe vocês aí de saúde. A todos que estão enfermos, né? Bom, então, tem mais algum? Você não tem? Tem vídeo de louvor aí para você que você veio preparado para cantar. O Caleb também, né? Tá precisando de oração aí com febre. E que Deus ajude aí, abençoe todos, né? Deus nos ajude nesse meio de tantos vírus e bactérias, né? Que não tem como, né? O maior inimigo que tem são vírus e bactérias, porque o maior inimigo que existe é aquele que você não pode vê-lo. Quando você não pode ver, você acaba ficando assim muito vulnerável, né? A ele. Agora, quando você vê, você corre, você se esconde, né? Você se afasta, mas quando é um vírus, é uma bactéria, é algo assim, meu Deus. Que Deus tenha misericórdia dessas crianças, dessas pessoas. Vai, puxa aí. Puxa. Aí. E eu estou aqui nesta noite, meus irmãos, com uma escritura que está em Lucas 13. Lucas 13. Josué trouxe aí uma palavra séria e importante acerca da maneira como a palavra de Deus tem sido levada e os líderes têm observado mais ou têm dado mais atenção aos seus interesses particulares e pessoais do que a verdade que precisa ser dita, e muitas vezes a verdade ela dói, a verdade ela às vezes ofende, a verdade toca muito no orgulho, né, do indivíduo, do ser humano, ou do nosso orgulho, né? E, portanto, muitas vezes a verdade machuca também. Então, imagina uma igreja pregando a verdade como ela é, fazendo com que as pessoas tomem consciência do pecado e levando as pessoas a um reconhecimento, né? Quando toma consciência, a um reconhecimento e levando essas pessoas a uma confissão, a um arrependimento dos seus pecados, ao ponto de aceitarem o que a palavra de Deus tem apresentado, né? O que tem sido apresentado. Então, quando a gente fala assim, imagina, não quer dizer que isso não exista, mas se nós formos analisar isso humanamente, vocês vão entender o que eu vou dizer, humanamente, é quase impossível alguém dizer assim, quando vai a um culto, e a palavra às vezes fere, né? A palavra às vezes bota um espelho na frente daquela pessoa, e o pecado é apresentado, é desnudado, né? O pecado ali, ele é levado à tona ao ponto da pessoa perceber que está errado, não deve ser assim, não pode ser daquele jeito. Então, de repente, é humanamente impossível que essa pessoa saia da igreja, chega lá fora, naquele companheirismo ali, né? E diga assim, poxa vida, que culto bom. Será que alguém vai chegar lá fora, depois de ter seu pecado apresentado, ter seus erros, problemas, negligências, indisciplinas, todos mostrados ali através da palavra, e vai chegar lá fora e falar assim, que culto bom. Na verdade, o que nós estamos precisando são de cultos que não sejam tão bom. É para chegar lá fora e falar assim, tem alguma coisa para dizer? Não, esse culto doeu. Esse culto não foi o que eu esperava. Eu esperava o pastor dizer que tudo vai dar certo. Não desanime. E é o que realmente o pastor, o ministrante, o líder de cântico tem que realmente dizer, né? Vai dar certo. Por quê? Porque se
sem nós termos esta, vamos dizer assim, essa autoestima, né? Essa confiança, essas palavras positivas, a coisa não está dando certo. Imagina se não ter pelo menos esse desejo que dê certo. Essa vontade, essa afirmação, essas palavras, né? Que vai dar certo, vai sim, vai dar certo. Só que eu preciso dizer o seguinte: vai dar certo, tudo vai dar certo. Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar a sair desta situação. Deus vai ajudar você pela internet a vencer esse problema, a deixar esta enfermidade. Essa enfermidade vai ser vencida. O Espírito Santo vai te conduzir. Sim, vai dar certo. Só que você precisa se submeter ao Espírito Santo. Você precisa se submeter à palavra de Deus. Você precisa se submeter ao ensino. Se não se submete, não adianta. Se não se humilha. Por isso que a palavra de Deus diz assim: aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Gente, o que significa se humilhar? Se humilhar é quando ouvir algo que aquilo fere, aquilo machuca. Aquilo é como um espelho colocado à sua frente e aquele pecado é estampado ali e você pensa assim: mas eu não queria ver isso em mim. É ruim ver isso em mim. É ruim ver essa natureza humana agindo em mim. É ruim porque eu não queria que isso fosse assim. E eu estou como Paulo: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. E eu não queria hoje vir a um culto para ver os meus defeitos, os meus problemas, a minha condição pecaminosa. Não é isso que eu vim ver hoje. Acaba que o culto não é tão bom, né, quando o pecado é estampado. Mas Josué disse uma coisa importante: enquanto nós estivermos simplesmente pregando para agradar as pessoas, nós estamos fazendo aquilo que o Evangelho pediu para que não fizéssemos. Aquilo que Cristo pediu para que não fizéssemos. Aquilo que os apóstolos deixou tão claro, o próprio apóstolo Paulo, para que não viéssemos fazer. Porque quando nós pregamos, quando nós falamos algo, discorremos na palavra, pensando em agradar os presentes e aqueles que estão pela internet, olha o que a palavra de Deus diz aqui em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala que, sim, nós precisamos ajudar os necessitados. Precisamos praticar obras de justiça, ajudando os necessitados. Mateus 6, verso 1. E aí depois no verso 5 ele diz: sim, nós precisamos orar, só que não como os hipócritas. Precisamos ajudar o necessitado, mas não como os hipócritas. Sim, nós precisamos jejuar, mas não como os hipócritas. Por que ele fala isso? A ajuda, né? A boa obra de justiça, ele chega a dizer a esmola, né? Quando você der esmola, quando você ajudar um necessitado, não anuncie isso com trombetas. Quando você orar, não faça isso simplesmente para que as pessoas vejam que você ora. E quando você jejuar, não se coloque ali não se faça, não crie um personagem ali: estou jejuando, está tão difícil. Tudo isso é hipocrisia. Observe que a esmola está sendo dada, mas com hipocrisia. A oração está sendo feita com hipocrisia. O jejum está sendo feito com hipocrisia. Adianta? Por que Jesus disse que não adianta? Porque aqueles que fazem com hipocrisia já receberam a sua recompensa. O pastor, o líder, seja quem for que esteja à frente de uma comunidade, que simplesmente apresenta a palavra para atender os seus próprios benefícios e atender ali aos seus interesses apenas, ou atender o interesse de alguém ali que está ouvindo. A pessoa que faz isso, Jesus diz que ele já recebeu a sua recompensa. É interessante porque quando Jesus fala assim: todos estes que dão esmola, que oram, que jejuam, praticam boas obras, visando apenas o seu bel prazer, o seu interesse próprio, já receberam a sua recompensa. E por que isso, Raimundo?
Por que, Edson, que já receberam a sua recompensa? Por que, Edna? Qual que é a recompensa de quem faz as coisas visando o próprio interesse, visando o reconhecimento da plateia? Eu estou aqui, eu preciso ser aceito. As pessoas precisam sair lá fora e dizer o quê? O culto foi bom. O culto foi bom. Se sair lá fora e alguém disser assim, o culto não foi bom, não, aí não, eu preciso treinar mais, né? A minha oratória, eu preciso treinar mais aquilo que eu vou falar, eu preciso deixar algumas escrituras de lado e pegar outras, eu preciso conhecer melhor as pessoas com as quais eu estou falando, porque vai que tem pessoa aqui que quando eu disser algo, mostrar o pecado daquela pessoa, está naquele pecado e ela não vai vir mais. Ela vai chegar lá fora e dizer, o culto não foi bom. Se eu faço isso, eu já tenho minha recompensa. Por que, Frank, que ele já tem a recompensa? Ricardo, Sara, Lídia. Jesus diz assim, quando vocês fizerem isso, qualquer coisa que vocês façam, simplesmente por hipocrisia, para mostrar, para se apresentar, para ser aceito, para ser retribuído por aqueles que estão olhando para aquilo, assistindo, vendo. Ele diz assim, no verso 2, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. E eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas nós estamos buscando qual recompensa? Qual que é a recompensa que nós estamos buscando? Vida eterna. Vida eterna. Essa recompensa vem de quem? Do Pai, das luzes, do Deus, o grande Jeová. É dele que vem a nossa recompensa. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos buscando a retribuição, a validação de quem? Quando nós estamos no culto, nós estamos buscando a validação de quem? Quando o Gregory canta, você está buscando a validação de quem? De Deus. Então, se alguém chegar lá fora e falar, não gostei do hino do Gregory, você vai ficar chateado? Não. A gente pode até ficar. Eu posso até ficar. Mas não deveria. Porque não estamos aqui para ser validado por ninguém. Quando chegar lá fora e dizer, eu não gostei do culto, porque o irmão falou uma coisa muito pesada lá. Opa, às vezes é uma coisa pesada que não tem base bíblica, aí precisa ser corrigido mesmo. Mas o que é pesado? Não, o irmão falou lá que roubar é pecado. Estou usando uma força de expressão. Roubar é pecado. Bom, tá na Bíblia? Tá ou não tá? A Bíblia diz que é? Então a pessoa que falou não mentiu. Então se a pessoa ficou desgostosa, descontente com aquilo, bom, a minha validação, ou a validação daquele que disse, não é do homem. E o apóstolo Pedro diz, não estamos aqui buscando validação de homens, mas agrada atender a Deus do que aos homens. Isso não quer dizer que nós vamos aqui bater e espancar as pessoas e mostrar, escancarar pecados. Não é isso. Mas nós temos que entender que quando nós vamos a um culto, nós não estamos indo a um culto para sair lá fora e dizer, o culto foi bom. Tudo bem que o culto tenha sido bom, mas o culto foi bom por quê? Porque atendeu os meus anseios. Porque falou aquilo que eu acredito. Gente, a maioria das pessoas, naturalmente, quando ela vai a algum lugar que ela diz, olha, gostei, que seja culto, que seja palestra, que seja uma aula, eu gostei desse palestrante, gostei desse pastor, gostei dessa pessoa. Por que você gostou? Porque ele disse tudo que eu acredito. Você ter ido nesse culto adiantou alguma coisa? Não. Porque você só recebeu uma afirmação daquilo que você acredita. E será que o que você acredita é verdade? E tem um monte de gente, Mandel, indo da igreja para ouvir aquilo que acredita. O que você quer ir na igreja fazer o quê? Ouvir o que eu acredito. O que você acredita passa pelo crivo da palavra? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, o senhor disse uma coisa e eu não acredito.
Eu falei, tá bom. Você não acredita em mim ou naquilo que foi dito no culto? Não, eu não acredito naquilo que você disse. Eu acredito em você. Só que eu não acredito naquilo que você disse. Eu falei, bom, o que eu disse? Eu usei algo fora da palavra para dizer ou eu disse algo dentro da palavra? Ele falou, não, foi a Bíblia. Eu falei, mas eu não estou entendendo. Aí quando eu propus, falei, não, então vamos fazer o seguinte. Está confuso. Vamos sentar. Vamos pegar o assunto que você não acredita. Vamos pegar a Bíblia, vamos pegar a palavra e vamos analisar se eu disse algo fora da palavra ou não. Aí ele disse assim, não, assim não, você vai vencer. Eu falei, como assim eu vou vencer? Eu vou vencer por quê? Nós não vamos sentar com a Bíblia? Não é, irmão? Você vai vencer. Eu falei, não, mas peraí, é difícil, né? Peraí, você não acredita no que eu estou dizendo, agora você está dizendo que eu vou vencer, aí você vai passar a acreditar? Ou você vai continuar sem acreditar? Eu lógico que ele vai continuar sem acreditar, mesmo que eu prove pela palavra, gente. Por quê? Porque é ruim ouvir aquilo que eu não acredito. É horrível. Você vir aqui hoje à noite e sair ali fora e falar assim, eu não gosto de ouvir, porque eu não creio daquela forma, eu não entendo daquela forma. Eu acredito é assim, que sim, lá no início tem um sangue da serpente, esse sangue vem até hoje. Eu gosto de ouvir é isso. Quando alguém tira isso, muda todo o meu conceito de humanidade, porque eu tenho certeza que existem os perdidos, filhos da serpente, e os eleitos, que sou eu. E eu gosto de ouvir isso. Se alguém vem e tira, o que acontece? Me deixa triste. Aí eu não volto lá mais. Porque eu não ouvi aquilo que eu acredito. É dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva, né? Ou seja, é uma... Dá uma dissonância aqui, sonora. Uma dissonância sonora. Uma dissonância bem feia. Toca um hino e no meio dele dá uma dissonância aí. Toca aí um louvor e... Dissonância. Dissonância cognitiva. Explica aí, Josué, o que é dissonância cognitiva? Porque isso é dissonância sonora. Dissonância cognitiva fala de cognição, fala de intelecto, né? Fala daquilo que eu sei, fala daquilo que são crenças, daquilo que eu assimilei no decorrer da vida. Então eu creio daquela forma, né? Eu creio da forma. E eu não posso deixar de crer daquela forma. Quando eu ouço algo diferente da maneira como eu creio, não é isso? E aí, o que acontece? Então, a dissonância cognitiva é o desconforto mental ou emocional que surge quando uma pessoa tem duas ou mais ideias, crenças ou atitudes que entram em conflito entre si, ou quando seu comportamento não está alinhado com aquilo que acredita. Olha, não, você vai ler de novo, mais devagar. Deu para entender? Quem entendeu? O Frank entendeu. Então, Frank, explica pra gente aí. Não, o Frank eu sei que ele sabe porque ele já leu muito sobre isso. Ó, dissonância cognitiva na prática, Frank. Na prática, vem cá, por favor. Você é bom no teatro? Você fez teatro quando era criança? Não. Nunca fez teatro? Engraçado, achei que você tinha feito. Nada, nem Peter Pan, nem... Sininho não, né? Sininho? Não. Pinóquio. Ó, dissonância cognitiva. O Josué acabou de ler, ele vai ler novamente. Por exemplo, uma crença aí, Frank. Qualquer crença, não precisa ser sua não. Qualquer crença. Uma crença aí, sei lá, meio bizarra, né? Papai Noel. Sei lá. Ah, não, Papai Noel. Papai Noel não. Papai Noel não, né? Bom, no futebol, sei lá, acreditar que o Palmeiras tem mundial. Sei lá. Piorou, ficou pior que Papai Noel. É uma Piorou. Uma crença aí, vamos falar na área da religião. Sei lá, que o céu é roxo. Tá, o céu é roxo. A pessoa nasce, é um absurdo, gente, mas a pessoa nasce e ela é apresentado para ela que o céu é roxo, né? Vamos falar, não falar o céu visível, mas o céu, né, da esfera espiritual. Quando você chegar lá, o céu vai ser roxo, né? Jesus vai estar sentado no trono roxo e tal. E aí, tá, ele nasceu, ele cresceu, a mamãe dele contou isso, na escola contou isso, a igreja que ele vai conta isso. Aí, de repente, ele vai numa igreja e diz, não, olha, o céu é azul. A dissonância cognitiva, agora você vai ler de forma mais lenta,
e as pessoas vão assimilar, a dissonância é exatamente o que vai acontecer com ele. Quando ele ouvir isso, vai gerar um desconforto nele, porque ele tem 30 anos que ele ouve que o céu é roxo. E aí quando eu falo assim que ele ouve que o céu é roxo, aí você vai lembrar de algumas doutrinas como Malaquias 4, Apocalipse 10:7, Apocalipse 10:7, a doutrina da semente da serpente, entendeu? Eu ouvi toda a minha vida, e agora? Então, o desconforto, vai haver um desconforto, gente, o desconforto é sério. Sabe por que é sério? Porque você talvez nem lembre, que já tem quase mais de 5 anos, né? Mas, gente, quando você ouviu pela primeira vez que o Apocalipse 10:7 não era aquilo que você pensava, Causa dor. causa uma dor terrível, um desconforto, uma angústia, uma coisa mexendo. Como é que chama isso? Dissonância. O hino está tocando e de repente, aí vai, doeu. Está errado. Aí o que você faz? Você para de ir naquele lugar. Você deixa de ir naquele lugar. Sabe por quê? Você fala assim, ele falou uma coisa que eu não acredito. E quando eu falo uma coisa que eu não acredito, me cansa. Eu gasto muita energia. Por quê? Porque eu preciso assimilar uma coisa fora do meu aquário. No meu aquário é só aquilo. Na minha bolha, no meu aquário, sei lá, quando eu delimito, né? O meu entendimento, o meu conhecimento. Delimitei meu conhecimento e alguém vai estar me mostrando um conhecimento fora. O que eu faço? 3 opções. Eu nego na hora. Eu paro e reflito. Ou, se eu tenho abertura, eu falo, tem algo bom aí, vou procurar saber mais. Então, a dissonância é essa. Quando eu falei que o céu azul, aconteceu o que com o Frank? Primeiro, embrulho o estômago, falo, não pode. Minha mãezinha falou, eu acredito tanto na minha mãe. Meu pai também. O meu pastor, não me venha com essa. Ó, minha mãe, meu pai, meu pastor. Só esses 3 já são testemunhas reais para dizer que o céu é roxo. Aí vem alguém ali e diz que não é. Que entram em conflito entre si, ou quando seu comportamento não está alinhado com aquilo que acredita. No âmbito religioso, a dissonância cognitiva aparece com muita força, porque ela envolve crenças profundas, identidade e propósito de vida. Beleza, o desconforto veio. E aí? Qual que é o próximo passo? Se eu sou uma pessoa aberta, quando a gente fala de abertura e pessoa fechada, é aquela pessoa assim, ó, que eu sei desse jeito, pau que nasce torto, morre torto. Eu sei assim, aprendi, minha vovó falou pro meu papai falou para mim, eu vou passar pro meu filhinho e assim vai ser. Eu não tenho abertura para coisas novas. Fechou. Essa pessoa fechada muito dificilmente encontra o reino, viu? Muito dificilmente uma pessoa fechada encontra o reino de Deus. Pessoa mais aberta, ouviu, parou para avaliar. E aí, qual que é o próximo passo, Frank? Já que eu ouvi algo diferente, qual que seria, vamos pensar assim, numa pessoa mais aberta ao novo, ao conhecimento, aquilo que ainda é desconhecido. Gente, vocês acham que nós sabemos pelo menos 5% daquilo que devemos saber? Quanto vocês acham que nós sabemos daquilo que nós poderíamos estar sabendo? Menos de 1%, Frank? Olha lá. Menos de 1. Se eu sei 1%, onde está tudo que eu não sei? Onde está? Se eu só sei 1%, onde está 99% daquilo que eu não sei? Fora do que eu sei. Onde está? Fora daquilo que eu sei. Como que eu vou encontrar? Tendo honestidade intelectual e consigo, né? Honestidade consigo mesmo. O que chama isso? Humildade. Quem se humilha será exaltado. Quem se exalta será humilhado. O fechado, a pessoa fechada, e vocês entenderam o que eu disse fechado, né? Fechado não tem abertura para o novo. Fechado é aquele que sabe 1% e acha que os que sabem 99% está errado. Então ele é fechado. A pessoa aberta, que dá abertura, né, para o novo, para conhecer algo novo. Então, ele tendo honestidade, humildade, então ele vai procurar compreender. Se o que eu sei hoje é 1%, o que eu não sei, eu encontro onde? Onde que eu encontro o que eu não sei? 99%. Em outras fontes que não seja eu. Em qualquer outro lugar. Livros. Livros.
Palavra de Deus, livros, pessoas. Às vezes 1% do que... Você sabe você quer aumentar mais às vezes esse 1% está em alguém que precisa te dizer algo. Viu, Mandel? Às vezes a sua amiga, às vezes o 1% que ela falta aumentar no que ela sabe, está em você. Mas ela olha para você e fala, não é o conhecimento dela não me agrega. O conhecimento da Delma não pode me agregar. Olha quanta coisa a senhora tem para passar para ela. Qual é o meu? Não. Olha quanta coisa a irmã tem para passar para ela. Esse conhecimento vai agregar nela, mas ela não aceita. Dissonância cognitiva. Então eu preciso procurar nos outros, eu preciso procurar nas pessoas, nos livros, na Bíblia, né, no ensino. Então, o que quando a pessoa é aberta, o que ela vai fazer, Frank? Buscar conhecimento. Buscar o conhecimento. Aquilo que ela não sabe, ela vai procurar em outras fontes, em fontes que ela acha que sabe mais do que ela, livros, enfim, palestras, treinamentos, os mais diversos, né? Isso se estende não somente à parte religiosa, o tanto de dissonância cognitiva que há em várias outras áreas da vida, principalmente política, principalmente de estudo, principalmente comportamental. Eu nasci assim, eu não sei ler. Eu não sei ler e ter atenção naquilo que eu leio. Eu não consigo. É TDAH. Tem um monte, agora dá o nome de TDAH, mas é uma dissonância também. Alguém enfiou na sua cabeça que você não consegue. Isso se estende a tudo na sua vida. Se fosse somente a parte religiosa, seria mais fácil. Né? Nós estamos ainda estamos focando aqui algo aqui nosso. E eu digo uma coisa para vocês aqui presentes, vocês pela internet. Se vocês observarem, hoje vocês são pessoas com abertura maior. Ainda não tem o tanto de abertura que deveria. Viu, franquia? Natural. Não podemos cobrar tanto assim. Nós ainda não temos o tanto de abertura que deveríamos. Por quê? Porque é um processo. Porque a abertura que Cristo teve quando andou aqui, e abertura não quer dizer um vira-folha não, viu, gente? A abertura não é vira-folha. Agora me falou isso, me falou aquilo. Eu ouvi isso. A abertura é procurar entender tudo aquilo que faz sentido com a palavra. Tudo que faz sentido com a palavra. Só lembrando dos tempos de Jesus, né? Ele pregando a verdade, causando esse desconforto, essa dissonância cognitiva nos fariseus, nos religiosos da época. Sim. Eles acreditavam piamente naquilo, e Jesus falando algo assim que eles se espantavam. Entretanto, os de Beré, os bereanos, a Bíblia fala que eles foram em busca da verdade. Eles se abriram para comparar uma coisa com a outra, não foi como então os fariseus e os religiosos da época. Aí, nós estamos falando do que tem abertura, né? Não, vou atrás do conhecimento. E o que não tem? Pessoa fechada, a dissonância caiu. De repente ouviu, não deu certo. O culto foi ruim. E aí, qual que é o próximo passo dessa pessoa que não tem abertura? O que ela faz? É o que eu acabei de falar. Aqui não tem abertura. Não, ela não tem abertura, ela é fechada. Aí eu já estou falando do oposto. Você está falando da honestidade daquele que é aberto. Nós estamos falando da desonestidade daquele que... Ele não é honesto consigo, não é desonesto em relação a falha de caráter, gente. Desonesto consigo em relação a entender que existem outras maneiras de se entender as coisas. Ela vai procurar a fonte que diz para ela aquilo que ela acredita. Ela vai procurar exatamente aquilo que ela quer. Aí, exatamente isso. Quando há uma dissonância cognitiva, a pessoa vai atrás, entra no YouTube e procura. O Frank disse que o céu é azul, né? Tá. Mas eu creio que o céu é roxo e eu vou procurar no YouTube pessoas que me afirmam que o céu é roxo. Quando ela encontrar 2, 3 ou 4, ela vai respirar, descansar e dizer assim, eu estava certo, não estava errado. O algoritmo vai puxar mais. Exatamente. Aí vai procurar grupos que falam que o céu é roxo. Vai procurar amigos que falam que o céu é roxo. E quando pintar alguém ali no meio que voltar a dizer que o céu é azul, vai ser repelido de forma brutal, vai ser bloqueado no WhatsApp. Vocês entendem a dissonância cognitiva? E assim, quando as pessoas vão aos cultos, vão às igrejas, irmão Frank, e dizem assim, gostei desse pastor. Quando eu ouço alguém dizendo assim, eu gostei daquele pastor, eu já sei, simplesmente massageou o ego.
na maioria das vezes, eu não posso generalizar, massageou o ego. Não estou dizendo que as pessoas falam, não é que vocês não gostam de mim, não é isso. Mas, gente, dá para entender? Às vezes você conversa com as pessoas e fala assim, gostei. E aí, o que você achou? Você gostou? Não, não gostei. Por quê? Porque ele foi contra aquilo que eu creio. E o outro fala, não, eu já gostei porque ele afirmou tudo aquilo que eu creio. Gente, por que eu estou dizendo isso aqui hoje? Porque nós precisamos crescer no conhecimento. Se hoje eu sei 1%, vamos, nesse próximo mês aí de abril, crescer 1%. Como? Vamos ouvir sem limitar aquilo que eu simplesmente acredito que seja. Gente, quantas vezes nós falamos que se a mulher cortasse o cabelo, o marido poderia repudiar a mulher? Quantas vezes nós falamos isso? Quantas vezes nós entendemos assim? Você não lembra disso porque... Mas nós falávamos isso. Se a mulher cortar o cabelo, o marido pode repudiar ela. Podia, né? Podia. Né? Sim, o homem podia repudiar a mulher. Então, quer dizer, criou-se isso, e quando... Eu me lembro quando nós começamos a tratar desse assunto do cabelo, gente, foi um bafafá por causa da dissonância. E é natural. Eu não posso nem cobrar. Por quê? Porque de repente começou, não, mas não é assim que eu creio, não é assim que eu entendo, tá aqui na Bíblia. Eu falei, tá bom, vamos ler. Não, mas se você ler, você vai tentar me dobrar. Gente, que medo é esse de ler a Bíblia e tentar entender? Então, aí a gente vai falando, vai mostrando, Frank, e aí de repente algumas pessoas com mais abertura falam, entendi. Não é isso. O foco do pecado não está aí. O pecado está no roubo, o pecado está no adultério, o pecado está na língua, difamadores, julgadores, o pecado está nos difamadores, o pecado está na promiscuidade, o pecado está na pornografia, na mentira. Esse que é o foco. Aí sabe por que eu falo que essas doutrinas, que hoje você vê que são doutrinas que foram enraizadas para tirar o foco do pecado mesmo? Porque tira o foco daquilo que é pecado e joga em cima. E na maioria das vezes é em cima das mulheres. Como se que engole camelo. Foi justamente também naquela experiência que eu tive, né, de um curso que eu fiz, Sim. que falava justamente sobre isso, essa questão de não dar atenção ao pecado e relativizar aquilo ali como se fosse algo normal. Relativizando o pecado. E praticamente isso que me fez ver que era totalmente errado e eu praticamente saí disso. É o que o Frank está dizendo, ele teve uma experiência muito profunda. O Gregory está dizendo, ele teve uma experiência muito profunda sobre isso. Essa relativização do pecado. Ou seja, roubar é pecado? Depende. Mas como assim depende? Adultério é pecado? Depende. Isso é relativizar. Agora, quando eu leio a Bíblia e vejo o que é e o que não é, avareza é pecado? Avareza. E aí vai tirando o foco do que é pecado e começa a colocar o pecado aonde? Na sandália de dedo. Na barba. Com a mosquito, né? Na correntinha. Engolindo camelo. Na pulseira. Pastor, não vem me falar não que usar pulseira, anel é pecado. Tá vendo? Pessoa fechada. Sem abertura. Vai ficar sabendo 1% até a hora de morrer. Porque não dá abertura para aprender com os outros. Sabe por que não dá abertura? É cheio de orgulho por dentro. E orgulho é falta de humildade. E se não tem humildade, como que vai ser exaltado por Deus? E se não é exaltado por Deus, está salvo ou perdido, gente? Gente, tem um monte de gente perdida. Um monte de gente perdida, sem encontrar rumo no reino de Deus, pensando que está salva, apontando o dedo para os outros ainda. É espírito farisaico. Jesus veio, causou uma dissonância cognitiva nos fariseus, e o que os fariseus fizeram? Vamos reunir entre nós e ouvir o quê? Aquilo que nós queremos ouvir. Vamos ouvir o que nós queremos ouvir. Vamos reunir só entre nós, vamos ouvir aquilo que queremos ouvir. Mas eu digo uma coisa para vocês. Eu não posso permanecer pregando as mesmas mentiras. Unicidade é mentira. Unicidade é mentira. Nós estamos há quase 5 anos sem poder pregar algumas coisas, não para mentir para as pessoas, mas porque sabe que a dissonância vai ser forte.
Muito forte. E a gente não é que a gente não está interessado nos próprios interesses, nós estamos poupando as pessoas, mas de vez em quando nós temos que pincelar, falar, olha, seja a pessoa com mais abertura. Não é vira-folha não é pessoa mundana não, mas tem abertura para ouvir o novo. Quando você ouvir o novo vai doer, mas quando doer, não rejeite, para, analise e fala, é bíblico. Uma irmã ouviu uma vez, isso já tem um tempo, a gente falando sobre Apocalipse, ela desesperou. Aí falou, não dá, não é assim, que loucura, não sei o quê. Ligou no marido e falou, bem, como é que faz agora? Ele falou assim, tá, o que ele pregou? Falou, ele pregou lá, você não viu? Então, o que ele pregou? Ele leu onde? Na Bíblia. Você não viu nenhum livro lá, extra, lá no púlpito? Não. Ele pregou a Bíblia? Foi. Então, por que você está reclamando? Ah, porque não é assim que eu creio. Entra em desespero. Não é assim. Todo o tempo eu entendi que ia um milênio lá no futuro. Mas e aí, a Bíblia mostra isso? Não. Mas eu queria viver esse milênio. Por quê? Porque lá no milênio nós vamos escravizar os salvos comuns. Eu queria tanto botar esse vizinho salvo comum aqui, ó, para trabalhar para mim, para servir eu no palácio. Eu não concordo em o pastor falar que não vai ter esse milênio. Que dia que eu vou escravizar aquela vizinha, aquele amigo, aquele parente meu que vai pagar? Gente, só quando... vou dizer uma coisa para vocês. Só de você querer o mal para alguém, analisa. Corre o risco de você estar fora do processo da salvação. Só de você querer. Nossa, olha, você não sabe, Frank, aquela pessoa que odeia tanta gente, tá mal. Você precisa ver, tá mal, tá quase morrendo. Chega, sobe a alegria, assim, né? Cuidado. Misericórdia. Muito cuidado, por quê? Porque Jesus em momento nenhum amou ao prejuízo que os fariseus e os sacerdotes estavam tendo. Muito pelo contrário, na cruz, o que ele disse? Você lembra? Estava lá? Não, mas você leu. O que Jesus disse na cruz em relação àqueles que estavam crucificando ele? Senhor, perdoai porque não sabem o que fazem. Perdoar porque não sabe o que faz. Então, quando você fala, não tem paciência mais com essa figura, com esse figura, você vai chegar em Jesus, você vai falar, ó Deus, o teu filho foi enviado, Jesus Cristo, e eu peço ao Senhor, perdoe essa pessoa, porque ela não sabe o que ela está falando, o que ela está fazendo. Deu para entender dissonância cognitiva? Obrigado, Frank. Você sabe muito mesmo. Tem que aprender muito contigo. Tem 1% meu com você, hein? Você fez filosofia? Ó. Esse homem tem o quê? Tem o quê? Tem humildade. Não é o quê da letra, não. O quê o é. Tem um quê com acento circunflexo. Ele tem humildade. Delma, o que você ia dizer? Você vai falar. Você levantou a mão. Cadê o microfone? Leva lá para ela, por favor. Gente, não é perda de tempo. Eu quero saber o que com dissonância. Você vai ver o seguinte. Sabe aquele videozinho que você não deveria ter assistido na internet? Agora eu já vou tirar da religiosidade. Aquele videozinho que você não deveria ter assistido, mas assistiu. Sabe o que vai acontecer? Você não devia ter assistido. Aí você está dialogando internamente. Nossa, você não podia ter visto, você não tinha que ter visto isso. Isso vai... são cenas violentas, né? São cenas que vão ficar... Você vai conseguir dormir. Aí, dissonância cognitiva. Você pensa de um jeito e viu, se comportou, Josué leu isso aí, se comportou de outro. Você pensa de um jeito, ou seja, você pensa que vídeos violentos não devem ser assistidos. Mas você assistiu. Aí você... Esse não é o meu feitio, não é assim que eu sou, eu não deveria. Aí o seu cérebro, para te tranquilizar, fala, não, mas você nem queria ter visto, você viu sem querer. E tem mais, todo mundo assiste. Não, isso aí não vai te fazer mal nenhum. Olha a dissonância cognitiva acontecendo e eu tentando acobertar aquilo e voltar e falar, não, está tudo bem. E aí você vai procurar pessoas que aprovam aquilo que você fez. Aí você vai procurar pessoas, você viu também? Aí eu vi, ainda bem que você viu também, porque eu estava tão mal de ter visto. Mas você não está mais, não? Tô não, porque você viu também. Agora eu encontrei pessoas que aprovam aquilo que eu fiz. Por isso que às vezes, gente, pessoas que às vezes terminam um relacionamento, odeiam o parceiro, seja ele ou ela,
muito provavelmente essa pessoa, sendo ele ou ela, vai procurar pessoas que odeiam também o parceiro. Para quê? Porque ele não concorda em terminar relacionamento, mas como terminou, dissonância cognitiva, não estou de acordo com aquilo, eu procuro pessoas que aprovam aquilo que aconteceu na minha vida. E aí as pessoas vão se unindo como num algoritmo, só que na vida real. Fala, Delma. Eu vou falar um pouquinho, um pequeno testemunho, né? Porque eu acho que a maioria não sabe. Esse desconforto que o senhor acabou de dizer aí, que aconteceu comigo. Minha filha saiu primeiro, né? De onde a gente estava, onde a gente congregava, né? E um dia ela falou para mim, falou: mãe, eu tenho algo para te mostrar. Eu peguei e falei para ela que eu não queria. Ainda não, eu não quero ver. Isso. E chegando um dia na igreja, eu passei muito mal. Que meu filho queria me levar para o hospital. Aí eu não quis. Aí eu falei: alguma coisa está acontecendo. E eu vou ficar observando para ver se é em mim ou se é na igreja mesmo. Porque a gente ouvia muito falar que se você está frio aqui na igreja, o problema é com você, não é na igreja. E aí tá. Eu fui para casa, contei para ela que eu passei mal e falei para ela: eu vou mais uma vez, eu vou tentar de novo. E fui. Passei mal de novo, com muita vontade de vomitar. Terrível. Eu peguei e fui para o banheiro. Eu falei: eu vou terminar de assistir o culto no banheiro, não vou abrir a porta, pode bater aqui que eu não vou abrir. E lá eu fiquei até terminar o culto. Quando terminou o culto, eu saí correndo para a rua e fiquei esperando terminar lá fora para a gente entrar no ônibus para voltar para casa. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi subir lá onde a minha menina morava, no Sobradinho, num apartamento em cima. Eu peguei e falei para ela: agora me dá aqui que eu quero ver. O que você tem para me mostrar? O primeiro ponto que você passou é rejeição. O segundo ponto é analisar. Você teve uma abertura para analisar e parar para pensar. Aquilo dói demais. Talvez a irmã nem lembra a dor hoje, mas é dor com ânsia de vômito mesmo, da ânsia, parece que é um luto, né? O sentimento é meio de um luto. E agora, esse é o ponto em que a irmã abriu para o novo. Porque a irmã sabe que ali tem algo que a irmã precisa saber. Que é novo. É desconhecido. E aí ela me deu a apostila. Sim. E eu li. Aí eu falei para ela, acabou, minha filha, nunca mais eu volto lá. E obrigada pela sua ajuda. E era para ser agora, não aquele dia, porque eu precisava passar pelo que eu passei. E é isso. A irmã sabia 1%. A gente está usando, gente, comparação, né? É uma metáfora. A irmã sabia 1%. Onde estava mais 1% que a irmã precisava saber? Na minha Na filha. sua filha. E às vezes está mais perto de nós do que a gente imagina. É. Às vezes o mais 1% que eu preciso está tão perto. Às vezes está no filho. Às vezes está na criança. Às vezes está no vizinho, que você nunca deu nem atenção e acha que sabe menos que você. Às vezes está naquela pessoa que você encontra todos os dias e que nunca parou para ouvir lá. Mas por quê? Estamos carregados de orgulho ainda. Achando que sabemos mais. Hoje nós pensamos assim. Nós achamos que sabemos mais do que todo mundo. Nós sabemos mais, e não é verdade. Nós precisamos aprender mais. Nós temos muito mais para aprender. Sabe por quê? Se nós simplesmente ficarmos fazendo algo, aquilo que Josué disse no início, se nós ficarmos fazendo as coisas simplesmente para ser aprovados entre nós, eu vou falar somente aquilo que a igreja aprova, nós já temos nossa recompensa. E qual que é essa recompensa? É a consideração daqueles que me ouvem. Essa é a recompensa. E é isso que eu estou procurando. É essa a recompensa? A recompensa que eu estou procurando é a aprovação de vocês? Não é. A recompensa que eu procuro é de Deus. É saber o seguinte: Senhor, eu estou simplesmente levando as pessoas. Espera aí, eu saí de Goiânia, 200 quilômetros, para vir aqui para buscar a recompensa vossa? Para buscar a recompensa da internet? Não. Sim. Sim no sentido assim, buscar o companheirismo, a amizade, mas não aprovação apenas.
Ah, eu vou lá para ver se eu consigo a aprovação da igreja de Brasília. Não é isso. Eu estou aqui buscando a aprovação de Deus, Wellington. Senão não faz sentido. Você sair de longe. Vocês saírem de longe buscando a aprovação de quem? Ah, a pessoa não gostou do hino que eu cantei. Gente, eu louvei para Deus. Ah, não gostou da pregação, foi para Deus. Ah, o ensino não foi legal, bom. Se não tem abertura para um novo, vai ser esse comentário. Ah, que a dissonância cognitiva não está na Bíblia. Sim, não está mesmo. O termo não está na Bíblia, não. Mas eu estou mostrando aqui algo que vai muito além daquilo que está na Bíblia e aquilo que acontece dentro de você e dentro de mim quando nós paramos para ouvir alguém, Gregory. E outra, nós precisamos analisar, porque o seu caso é importante, nós precisamos analisar o seguinte: nós podemos, sim, ouvir, nós podemos parar para ouvir as pessoas, nós podemos parar para ouvir algo, né, para ouvir um louvor, para ouvir alguém falar. Só que eu não sou obrigado a continuar ouvindo aquela pessoa se eu percebo que o que aquela pessoa está dizendo está contrário à palavra. E eu não posso relativizar verdade, eu não posso relativizar pecado, eu não posso relativizar aquilo que é errado. E quando relativizo, e você pensa que a relativização do pecado acontece só fora da igreja? Os púlpitos estão cheios. Ah, olha, aconteceu isso. Tem problema não, Deus perdoa o seu pecado lá na cruz. Mas o que está acontecendo não é simplesmente um pecado que aconteceu de forma esporádica, é um pecado contínuo, todos os dias. E Cristo não morreu para esse tipo de pecado. Ah, ele perdoa o pecado, sim, mas João diz assim: filhinhos, não pequeis. Mas caso vocês pequem, saiba de uma coisa: vocês têm um advogado, viu? Que é Cristo, para perdoar os vossos pecados. Mas que pecado é esse? É aquele pecado que acontece de forma não intencional, aquele erro que acontece, não deveria ter acontecido, não deveria ter sido assim. Sim, você tem um advogado junto ao Pai que perdoa os seus pecados. Agora, pecados deliberados, pecado voluntário. Eu sei que é errado e faço. Tem uma escritura aqui que fala sobre isso, que é Tiago. Hebreus 10 também fala. Hebreus 10, né? Tem uma, quer ver? Acho que é Tiago 4. Deixa eu ver se é Tiago 4, 17. Tiago 4, 17 diz assim, ó. 4, 17. Tiago? Não, o que vai falar? O que vai ser falado? É sobre isso. Portanto, aquilo Quem que- sabe que deve fazer o bem e não faz, é a deliberação, né? Faz deliberado, faz de forma voluntária. Quem sabe que deve fazer e não faz, comete o quê? Pecado. Quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Então nós não podemos relativizar pecado. Peraí, eu sei o que deve ser feito e eu sei o que não deve ser feito. Então, se eu sei o que deve, se eu sei o que não deve, se eu pratico assim mesmo, eu peco. Agora, que pecado que João disse quando ele falou: olha, você tem um advogado? É aquele pecado que você faz, comete, é um erro, é um tropeção, vamos chamar de tropeço. Acidente, incidente. Aconteceu um incidente, não deveria. Esse você tem um advogado. Agora, pecado voluntário. Cristo não foi para a cruz para perdoar pecados. Eu falo aquela mulher, né? Vai e não peques mais. Exatamente. A partir de então, ela sabia. O que é pecado voluntário? A partir do momento que você sabe o que deve fazer. Você sabe. Tiago 1,15 também, né? Pecado consumado. Tiago 1,15 diz assim, ó. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Fala sobre os desejos, né? Os desejos do próprio indivíduo, que é a tentação, né? Hebreus 10, 26. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o Olha conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porém, uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os Não, José, adversários. você lê, pessoal da terra. Lê de novo. É 10, 23, Hebreus? 26. Lê aí. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porém uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Tá, se eu peco voluntariamente, não há sacrifício. Que sacrifício é esse? Sacrifício da cruz. Não existe cruz para quem peca voluntariamente. Muito pelo contrário. Não sei se é nesse texto aí em Hebreus 6 que diz que
Se nós fazemos isso, nós estamos crucificando Cristo novamente. Estamos crucificando. Não estamos sendo beneficiados pela cruz. Estamos crucificando, ou seja, somos seus algozes. Então, gente, o culto de hoje, que ele seja para trazer consciência de que nós precisamos conscientizar de que somos carentes, dependentes de Deus. E que Deus colocou pessoas nesta terra, uma para ajudar a outra. Nós não nascemos para viver simplesmente uma vida sozinho. Se fosse assim, tinha colocado cada um uma ilha. Mas não, ele colocou, o tanto de vizinho que tem aqui. Mas eu preciso me relacionar com todo mundo? Não! Mas existem pessoas tão boas, nós estamos vivendo essa experiência, né, irmão Marcos? Estamos fazendo G100 lá no bairro Anguera, fazendo G100 lá no Barbadia, e a gente conhecendo pessoas que vivem do nosso lado há 10 anos, 15 anos. 15 anos, Nem conhecia. que estamos aprendendo tanto com elas. E a gente achava que elas estavam perdidas e que ia plantar feijão, batata lá fora da grande cidade para servir a noiva. Você lembra? Você pregou isso. A gente achava que os vizinhos iam plantar lá fora para trazer o plantio para dentro da cidade, servindo a noiva no palácio. Eu falava assim, se eu chegar lá, pelo menos para servir a noiva, para mim. Tinha gente que pensava na salvação comum sendo assim, vou servir a noiva pelo menos. Vou servir. Gente, a serventia, ela vai até o momento em que a eternidade se adentra. Dentro da eternidade não tem serventia, não tem escravidão, né? Porque se nós pensarmos em escravidão dentro da eternidade, aí nós isso aí é desconexo, né? Enganados e enganamos a todos. Vai continuar a escravidão mesmo, no milênio. Vão ter escravos lá servindo mesmo à noite. Tão óbvio, né? Enganado. Isso, Josué, é tão óbvio, só que é o seguinte, a dissonância não deixa. A dissonância faz com que a pessoa procure aquilo que ela acredita. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando vocês ouvirem algo, nós falarmos, ou alguém aqui trouxer uma palavra, está bem fora daquilo que você entendia, calma. Eu não estou dizendo que vai estar certo o que está sendo falado aqui, às vezes não. Mas calma. Peraí, isso que está sendo dito é bíblico? Onde está? Está aqui. Vamos analisar. Está aqui. Tem contexto? Tem. Tem esses textos aqui que fazem parte. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Beleza, vamos em frente. Isso é ter abertura para o novo. E tem tanta coisa nova para a gente aprender. E nós não podemos simplesmente ficar parados, acreditando, né, que a qualquer momento um avião, o piloto vai sumir do manche, ou o motorista do Uber vai sumir, desaparecer, ou aquela criança balançando no balanço vai sumir de repente, e ninguém sabe para onde foi aquele povo barulhento, sumiu, olha o que aconteceu, gente. Isso fala de arrebatamento, né? Não estou dizendo que eu não creio em Tessalonicenses 4. Mas estou dizendo que isso não vai acontecer antes de uma grande tribulação. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a compreender cada etapa. Nós estamos crescendo, estamos desenvolvendo, estamos tendo as nossas mentes voltadas para aquilo que é verdadeiro e lembrando que o Gregory disse, cuidado em relativizar o pecado. Tem muita gente que diz, não tem nada não, tem nada não, é só isso aqui, não tem nada não. Relativização do pecado. Só uma tampinha que eu peguei. Foi só isso. Nossa, mas foi tão pequeno o roubo. Relativização do pecado. Sociedade líquida, né? Bom. Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe a cada um aí pela internet. Estamos finalizando o nosso culto. Nós temos que entender o seguinte, todo culto nós temos que ir embora e dizer assim, o que eu aprendi? O que eu aprendi hoje? Se eu chegar em casa e falar, não aprendi nada, bom, talvez é porque você já fechou desde o momento que você ouviu algo que você não queria. Aí você fecha, aí realmente não vai aprender não. Mas se você puder assistir de novo, talvez, quem sabe, aprenda, né?
Então, todos os cultos nós precisamos aprender algo. Nós não podemos continuar sendo aquelas pessoas, Mandel, que vai lá para a igreja, senta lá, você foi no culto, o que você aprendeu? Nem lembro o que foi dito. Então, se tem uma coisa que vocês vão sair daqui dizendo hoje é dissonância cognitiva. Não é legal. E, ao mesmo tempo, é bom para que nós tenhamos novos aprendizados, né? É necessário fé para ser arrebatado? É necessário fé para ser arrebatado? Né? Na verdade, é necessário fé para ser salvo. A fé, a salvação é pela graça por meio da fé. Não existe tal coisa como fé para arrebatamento. Muito menos a fé para o rapto está nas mensagens. Isso é tão duro para se ouvir para quem crê dessa forma, Blasfêmia. que a dissonância cognitiva é forte. Para você que está nos ouvindo, não existe tal coisa como fé para arrebatamento. Existe fé no processo da salvação. Então, se você passa pelo processo da salvação e é salvo, então você vai estar com Cristo na eternidade. Né? Não tem aquela, agora eu preciso da fé para o rapto, a fé para ser arrebatado. Isso é invenção e, infelizmente, eu sei que a pessoa até desliga, né, quando me ouve dizer isso, se ela crê dessa forma, mas não deveria. Tenha mais abertura para ouvir, porque quem sabe tem 1% que você precisa aprender com outros, né? Como a irmã Delma aprendeu com a própria filha.